Pai querido e santo, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito através da tua igreja e pela tua igreja. Em tudo nós te rendemos graças. É o Senhor quem nos tem sustentado e fortalecido a cada dia. Eu oro agora, Pai, que o Senhor abra o nosso coração à tua palavra, abra o nosso entendimento, que ela seja para nossa edificação. E eu peço que o Senhor me abençoe e me capacite a transmiti-la com fidelidade e com unção do teu Espírito. Assim eu oro e agradeço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 31 ao 34, passagem bastante conhecida, já foi pregada aqui algumas vezes, né? Diz assim a palavra do nosso Deus: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Até aqui, irmãos, né? Uma passagem bem conhecida. Eu estava verificando as minhas últimas pregações no mês de abril, dia 2 de abril. Eu preguei um texto que o título era de perto ou de longe. E naquela passagem eu citei a atuação de Pedro e a atuação de Judas. E é muito parecido com o que eu vou trazer hoje, mas num outro sentido. Nós vamos focar nessa frase de Pedro: estou pronto. Estou pronto. É nisso que a gente vai refletir nessa noite. Nessa conversa que Jesus teve aqui com Pedro, ela aconteceu no final da última ceia, quando Jesus estava ali com os seus discípulos. Ele já havia ceado com eles, né? Durante aquela última ceia, era a festa da Páscoa que estava ali se aproximando. Jesus teve uma longa conversa com todos os seus discípulos, né? Aliás, no Evangelho de João, do capítulo 13 ao 17, narra detalhadamente aquele diálogo que Jesus teve com os seus discípulos. Foi também naquela ocasião que no comecinho daquele encontro com os seus discípulos, ele lavou os pés dos discípulos, né? Tudo isso aconteceu ali, foi indicado quem era o traidor, né? Judas foi indicado ali também. E Jesus revela que, naquele momento, ele revela que ele estaria partindo para o Pai, ele enviaria o Consolador. Tudo isso está dentro daquele contexto da última ceia de Jesus com os seus discípulos. Jesus ensina sobre a missão do Consolador, lá em João 15, João 16, ele fala sobre a videira e os ramos, né? João capítulo 15, todo aquele trecho lindo de João, de 13 a 17, ele narra aquele acontecimento do momento de Jesus com os seus discípulos, naquela ceia íntima, onde eles estavam na mesa, né? Na mesa ali com os seus discípulos, conversando e falando de coisas importantes. E no final daquela conversa, Jesus ora com os seus discípulos, a chamada oração sacerdotal, João capítulo 17, onde nós fomos incluídos naquela oração, porque ele diz também que todos os que viessem a crer, né? A igreja foi incluída naquela oração, na intercessão de Jesus. E no final de tudo, né, eu imagino que quando estava terminando, Jesus tinha acabado de orar, ele: Pedro, vem cá, vamos bater um papo, preciso falar algo importante para você, né? Jesus chama Pedro, aliás, ele chama de Simão. Ele usa o nome de Pedro antes de ele mesmo ter mudado. Simão era o nome original, Simão, filho de Jonas, né? Simão Bar Jonas. Foi Jesus quem deu a ele o nome de Pedro, né? Jesus mudou, né? E passou a se chamar Pedro. E ele diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Essa frase de Jesus, amados, ela revela algo espiritual.
Eu fico imaginando como foi a reação de Simão Pedro quando Jesus disse isso para ele. Espera aí, o que o senhor está me dizendo? Satanás reclamou para me peneirar como trigo? O que vai acontecer comigo? Né? Algo que Jesus sabia, mas os discípulos não sabiam. Aqueles homens, por seguirem a Jesus, eram alvos de Satanás. E Pedro era o principal deles, era o líder, era o que estava sempre à frente, sempre disposto, chamando todo mundo. Um homem sanguíneo, um homem que falava e depois ele pensava no que tinha dito. Esse era Pedro. E Jesus disse para ele: olha, Satanás quer te pôr à prova. Era isso que significava. O diabo quer te provar, Pedro. Ele reclamou para te peneirar. Isso aqui nos leva a imaginar a mesma situação, a semelhança do que aconteceu com Jó. Quando o próprio Deus permite que Jó passasse por aquela situação que ele passou. Atribulado, provado, até a última instância por Satanás. E foi isso que Jesus disse para Pedro. E nós nos assustamos quando ouvimos uma frase dessa, mas que Deus é esse que permite um servo seu, um discípulo seu, um seguidor seu, um homem fiel, a ser peneirado por Satanás? E Deus permitiu, amados. Foi um momento de provação na vida de Pedro. Aliás, todos eles foram de uma forma ou de outra peneirados por Satanás, com exceção Judas, que foi o traidor. Mas todos os discípulos de Jesus sofreram durante os seus ministérios, mortes martirizadas, com exceção João, que foi o último. Mas todos passaram pela perseguição do Império Romano, todos passaram pela perseguição dos próprios judeus, homens que serviam a Deus com a máxima fidelidade, mas que foram provados, caíram na peneira de Satanás. E quando nós olhamos essa circunstância, nós olhamos para a nossa vida. Será que Deus também não tem permitido a gente ser provado na nossa fé, testado para ver se vamos permanecer firmes? Eu digo que sim, todos nós, numa medida maior ou menor, de acordo com o propósito de Deus na vida de cada um, nós também somos provados. Nós passamos por esses testes de fé com o propósito de Deus. A aprovação vem para que nós sejamos fortalecidos. É a aprovação que nos faz fortalecidos. A aprovação é como se fosse para nós um treinamento. Você pega um atleta que ele tem que participar de uma prova ou de um jogo no domingo, ele treina a semana inteira para aquele momento. As nossas provações, elas são como um treino na nossa vida, dentro dos planos e dos propósitos de Deus. Cada um passa por essas situações de ser peneirado, de ser experimentado, de ser provado na fé. E com Pedro não foi diferente. Mas qual foi a oração de Jesus por Pedro? Jesus dá a notícia, mas ele diz: olha, fica tranquilo, eu já intercedi por você para que a tua fé não desfaleça. No mesmo momento em que Jesus dá a notícia, a notícia ruim de que ele teria que passar por alguma situação de provação, Jesus diz: eu intercedi, eu orei para que a tua fé não desfaleça, para que a tua fé não esmoreça, para que a tua fé não acabe. Era esse o sentido da palavra. Jesus intercedeu, não para que Pedro fosse livrado da peneira do diabo, ou seja, para que Pedro fosse livrado da provação, mas ele intercedeu para que a fé de Pedro permanecesse em meio à provação que ele iria passar. Será que isso fala alguma coisa ao nosso respeito? Quando nós oramos, e conversamos com Deus, eu tenho tido alguns debates com Deus nas madrugadas. Eu falo: Senhor, por que o Senhor não me responde? Parece que só eu falo na oração, eu não vejo, não ouço a tua resposta. A impressão que eu tenho é que eu estou orando e falando com o Senhor, e o Senhor está de braço cruzado, me olhando e vendo qual vai ser a minha reação diante da sua negação, diante de o Senhor dizer para mim: não vou te atender. Você não vai ser livrado dessa provação.
Foi isso, amados, que aconteceu com Pedro. Não foi livrado daquele momento, da provação que viria, mas houve uma intercessão para que a sua fé prevalecesse. E aí eu estava refletindo nessa palavra, e eu comecei a entender esse silêncio de Deus. O silêncio de Deus muitas vezes, né? Quando nós não temos resposta ao nosso clamor, quando parece que as coisas não mudam, e, aliás, parece não, elas não mudam, elas continuam diante de nós, aquele baita problema, aquela baita situação difícil. E aí então a gente começa a entender que o propósito de Deus é que a nossa fé permaneça. O propósito de Deus, muitas vezes, não é nos dar livramento da provação, da tribulação, ou de ser peneirado pelo diabo, ou da tentação, mas é que a nossa fé permaneça em meio à maior contrariedade que a gente possa passar por essa vida. É um discurso diferente, né? Quando a gente para refletir na palavra de Deus com atenção, o que aconteceu, o que Jesus estava falando para eles, Pedro não entendeu naquele momento. Tanto não entendeu que ele não conseguiu se livrar do momento da provação, ele caiu. Ele negou sim Jesus de fato 3 vezes, antes que amanhecesse o dia. Porque naquela mesma noite da ceia, quando terminou a ceia, eles vão para o Monte das Oliveiras, eles cantam um hino, louvor a Deus. Depois o Senhor Jesus chama 3, os mais próximos dele, Pedro, Tiago e João, e diz: vamos aqui para o jardim orar comigo. Já era alta madrugada, e Jesus ali no Getsemane, ele clama ao Pai, ele sofre uma agonia de morte, porque ele seria crucificado já no dia seguinte. Amanheceria o dia, ele estaria preso, respondendo para Pilatos, para Herodes, e jogado de um lado para o outro, até ser levado para a cruz. Foi tudo naquela noite, no dia seguinte. E ele disse para Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes. O que de fato aconteceu? Ele recebeu o aviso que seria provado por Satanás, mas ele não entendeu, ele não se guardou, ele não conseguiu sequer naquele momento de oração no Getsemane permanecer acordado. Eles adormeceram, enquanto só Jesus ali ficou orando, sozinho, solitário. Mas quando Jesus avisa Pedro, qual foi a resposta de Pedro? Qual foi a atitude, o comportamento de Pedro? Senhor, eu estou pronto. Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão quanto para a morte. Eu estou pronto, Senhor. Essa foi a atitude de Pedro, amados. Ele achava que ele estava pronto. E ele respondeu com sinceridade para Deus. Ele não mentiu. Ele estava diante de Jesus. Ele disse: Senhor, eu estou pronto para morrer contigo. Eu estou pronto. Ele estava sendo sincero na resposta. E de fato, ele achava que ele poderia cumprir. Ele não estava mentindo. Ele disse: eu estou pronto. Só que Pedro não sabia que a sua antiga natureza era capaz de fazer. Nós nunca estamos prontos. A gente nunca pode bater no peito e dizer: eu estou pronto. Não, eu não estou pronto. Pedro não conhecia a sua antiga natureza, o que ela podia fazer. Ele estava convencido. Ele estava se achando, né, como a gente diz. Eu estou pronto. Resposta precipitada. Eu estou pronto para o que der e vier. Eu estou pronto. Quantos homens e mulheres de Deus já caíram porque confiaram em si próprios? Nós não podemos confiar em nós próprios. Nós podemos cair. Nós podemos vacilar no momento em que nos achamos prontos. Eu estou forte. Isso pode acontecer com o meu irmão, comigo não. Isso pode acontecer com aquele recém-convertido. Comigo, 40 anos de conversão, pastor da igreja. Eu não tenho 40 anos de conversão, não estou chutando o número. Comigo não acontece, né? Não existe super crente, amados. Não existe nenhum homem ou mulher de Deus que pode bater no peito e dizer: eu estou pronto para qualquer coisa que Deus me permitir.
Nós somos fracos, nós não estamos prontos. Nós dependemos completamente da intercessão de Jesus Cristo e do Espírito Santo, que intercede também por nós com gemidos inexprimíveis. Pedro não sabia o que a sua antiga natureza era capaz de fazer. Por isso que Jesus, quando trata com ele, chama ele de Simão. Simão, Simão. Por que Jesus chamou ele de Simão? Porque era o nome dele antes de Jesus mudá-lo. Era o nome que remetia à sua antiga natureza, a quem de fato ele era. Mas ele não entendeu naquele momento. Pedro tinha convicção de que ele seria fiel até o fim, mas na hora do vamos ver, ele negou Cristo 3 vezes, e de uma maneira vergonhosa, blasfemou. Você é um seguidor dele? O texto diz que ele praguejou, ele falou palavrões, dizendo: imagina, eu não sou seguidor desse, e falou talvez os palavrões lá do judaico, né? Ele negou Cristo dessa forma, amados. Nós não somos nem um dedo melhores do que Pedro. Então nós não podemos facilitar para a nossa natureza carnal. O próprio João, ele diz, né? Aliás, o apóstolo Paulo diz, né? Aquele que esteja de pé, veja que não caia. Nós não podemos facilitar para a nossa natureza. Foi Martinho Lutero que disse uma frase, eu já repeti aqui algumas vezes, né? Lutero disse: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar, né? É uma frase do Martinho Lutero, eu completo ela com uma frase do André, que além de saber nadar, ele respira embaixo d'água. O velho homem, a velha natureza do ser humano, não confie nessa natureza, não confie na carne. Por isso que nós somos chamados a todo tempo para lançarmos, para nos entregarmos ao Espírito de Deus. Que o Espírito Santo faça em nós tudo o que for preciso, para que a gente jamais volte atrás ou confie na própria carne, para que jamais venhamos a caminhar fora da dependência de Deus, dizendo: eu estou pronto, pode mandar vir, que comigo não tem problema não, né? Quantos homens de Deus já caíram nessa cilada, né? Porque Satanás, ele é especialista em preparar ciladas para cada um, porque ele sabe qual é a fraqueza de cada ser humano. Espiritualmente nós somos acompanhados, o mundo espiritual nos acompanha, demônios que acompanham, a turma fala espíritos familiares, né? Eles acompanham geração por geração, eles sabem a fraqueza que passou de pai para filho, o vício que passou de uma geração para outra, ele sabe o ponto fraco de cada um, e é ali que ele age. Para mim pode ser uma área, para outro é outra área, ninguém pode se comparar com ninguém, todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles. Pedro diz que ele anda ao derredor, procurando alguém que possa tragar, alguém que ele possa destruir. Ele conhece as nossas fraquezas, e nós precisamos nos manter completamente na dependência de Deus. Não saia fora da dependência de Deus. Não ache que você pode caminhar sozinho. Não estufe o peito, né? E dizendo: eu sou melhor que os outros. Isso é orgulho espiritual, e Deus abomina o orgulho. Então Pedro passou por aquela provação, né? E nós precisamos aprender a viver completamente na dependência do nosso Deus. Não caia jamais no orgulho, na jactância, né? De achar que nós somos mais do que alguém. Eu faço isso, eu resolvo isso do meu jeito. Tiago, no capítulo 4, do 13 ao 16, tem uma colocação interessante. Se você quiser abrir comigo, acompanhar esse texto. Aqui fala da jactância do homem, da autossuficiência do ser humano, de achar que pode fazer as coisas sem depender de Deus. Tiago coloca aqui no capítulo 4, de 13 a 16, ele diz assim: atendei agora vós que dizeis:
hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos muitos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? O que é a nossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, dependência de Deus. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, e toda jactância semelhante a essa é maligna. Toda jactância é maligna. Então, amados, que nós possamos aprender de uma maneira profunda essa dependência de Deus. Por mais tempo que já tenhamos caminhado na presença de Deus, precisamos entender que nós somos limitados, que nós somos fracos. Depois daquela última ceia, daquele momento que Jesus teve no Getsemane, aliás, lá no Getsemane, Jesus fala uma frase interessante para Pedro. Olha só, ainda estava dentro do contexto, né? Jesus chega ali 3 vezes, encontra eles dormindo, eles não puderam vigiar e orar com Jesus naquele momento. E lá em Mateus 26:41, Jesus adverte eles dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha, Jesus estava avisando Pedro ali. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aliás, a gente precisa deixar muito claro que essa frase, a carne é fraca, não é uma justificativa para o pecado. Eu pequei porque a carne é fraca. Não, é uma advertência de Deus para nós não confiarmos na nossa natureza carnal. Nossa carne é fraca, ela é falha, ela é suscetível a erros, né? Paulo também escreve a respeito disso, lá em Romanos capítulo 7, 18, ele diz assim: porque eu bem sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Paulo sabia, né, que não podia abrir brecha para a carne, não podia dar espaço para essa natureza. Paulo sabia, amados, né? Talvez, né, ele tenha aprendido aí com as lições de Pedro, né? Mas não podemos, né, vacilar em momento algum. Pedro teve que aprender a não confiar na sua própria carne, e nós também temos que aprender a não confiarmos na nossa própria carne. Paulo também escreve lá em Filipenses 3, versículo 3: nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Momento de louvor, de adoração, né, como a gente teve aqui no culto, nós adoramos a Deus em Espírito, nós temos comunhão com Deus, mas nem por isso nós vamos confiar na nossa carne. Nós dependemos dele, dependemos do Espírito Santo, dependemos que ele nos conduza dia a dia, dependemos de obediência, de submissão à palavra de Deus. Não adianta conhecê-la e não se submeter à palavra de Deus. É preciso conhecê-la e preciso se submeter à palavra de Deus. Pedro teve um momento de um arrependimento amargo, né? Porque depois daquela negação, ele chora amargamente, ele cai em arrependimento. E eu creio que o próprio Deus conduziu ele em arrependimento, porque a palavra diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Ele nega Cristo, ele tem um momento em que ele cruza o olhar com Cristo, enquanto Cristo estava sendo levado, né, para julgamentos, e ali ele chora amargamente. Está lá em Lucas 22, 62, chorou amargamente. O arrependimento é o primeiro passo para a restauração de alguém que caiu, de alguém que vacilou na fé, de alguém que não suportou uma tentação, uma provação, de alguém que se rebelou contra Deus no momento difícil. O arrependimento é o primeiro passo para a restauração. E Deus é tão maravilhoso, né, que depois da
para alguns dos seus discípulos, está lá em João capítulo 21, e ali estavam alguns discípulos de Jesus, e Jesus chama Pedro e começa a conversar com ele de novo. E interessante que lá em João 21, Jesus novamente trata Pedro de Simão, né? Vou abrir aqui o texto para a gente acompanhar. Pedro é interrogado, né? João 21, a partir do versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, lembrando da velha natureza, não chamou de Pedro, chamou novamente: Simão, filho de João, presta atenção no que eu vou te perguntar agora. Você não vai mais responder, eu estou pronto. Mas ele pergunta para Simão: você me ama mais do que os outros? E Simão respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Pedro negou 3 vezes. Quantas vezes Jesus pergunta para ele? 3. Simão, filho de João, novamente chamando ele de Simão, filho de João, tu me amas? E ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Por que o Senhor está perguntando de novo? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Então você pastoreia as minhas ovelhas. E aí Jesus chega numa terceira vez e pergunta outra vez para ele: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E aí Pedro se entristeceu e ele responde: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta. Muitas vezes na vida a gente acha que está pronto para alguma coisa. Muitas vezes a gente acha que está pronto para um ministério. Eu estou pronto, a hora que me chamar, pode mandar ver que eu estou pronto. A gente acha que está pronto de repente para receber uma bênção de Deus. Eu estou pronto, Senhor, pode derramar essa bênção, eu não vou me corromper. É prosperidade, é bênção financeira, pode mandar. Muitas vezes a gente acha que está pronto para algo, mas nós não estamos prontos. Ainda tem uma fase para a gente aprender, para poder estar pronto. Jesus só deu essa comissão para Pedro depois que ele passou por tudo aquilo. Agora Jesus olha para Pedro e vê que ele estava pronto para receber o seu chamado. E daí para frente, depois daquele momento tremendo que aconteceu lá em Atos 2, quando o Espírito Santo vem sobre aqueles discípulos que estavam aguardando em oração, e é derramado sobre eles o poder do Espírito Santo, línguas de fogo, e um vento entra naquele lugar, e eles são tomados pelo Espírito Santo. Dali para frente é outro Pedro, dali para frente são outros, aqueles homens que andaram e caminharam com Jesus. Aquelas 120 testemunhas que estavam ali saem pregando sem medo, com intrepidez, com ousadia, não se importando com a própria vida. E você vai ver em Atos como foi a carreira de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago. Pedro prega para o Sinédrio. Ele era um homem iletrado, ele estava ali no Sinédrio pregando. Pedro prega e 3.000 almas se convertem. Depois 5.000. Pedro agora sim estava pronto para o ministério que Deus havia chamado. Jesus diz para ele primeiro: apacenta os meus cordeiros. Cordeiros, os filhotes, os pequenos. Na segunda vez ele diz: pastoreia as minhas ovelhas. Apacentar, trazer paz. Traz paz. Apacenta. Agora pastoreia, conduz. Pastorear é conduzir. E por fim ele diz: apacenta as minhas ovelhas. O ministério completo que Jesus estava profetizando para ele. Então, amados, que nós possamos nos espelhar, nessa passagem da vida de Pedro, que nós possamos estar prontos para quando tivermos que passar por alguma provação, de repente por uma peneira do diabo, por uma enfermidade, por uma perda, por um desemprego, por uma crise financeira. Nós precisamos estar prontos. E nesse momento de maior dificuldade, manter a fé.
porque foi isso que Jesus intercedeu, para que a tua fé não desfaleça. Você pode perder muitas coisas, mas a tua fé você não pode perder. Você pode perder uma casa, pode perder um carro, pode perder um negócio, pode perder até a saúde, pode perder até a vida, mas a tua fé permanece. Porque quando nós perdemos a nossa vida aqui, começa a nossa vida na eternidade, onde não há choro, onde não há lágrimas, onde não há dor nem pranto, onde há a presença gloriosa e eterna do nosso Deus. Amém? Que Deus fortaleça, sustente a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé. Quero convidar o nosso Ministério de Música à frente. A mensagem hoje é: não confie em você mesmo. Confie em Deus. Confie no cuidado de Deus. Que a tua fé prevaleça em todo o tempo. Eu quero que cada um esteja orando nesse sentido, né? Entenda a intercessão de Deus sobre a tua vida. O mais importante de tudo é que a nossa fé permaneça. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, de graça e de bondade, bendito é o Senhor que fala conosco através da tua palavra. Pai querido, nós entendemos a tua palavra e nós reconhecemos que em nossa carne não há força e nem poder algum. Nós declaramos com a nossa boca que não confiamos em nós mesmos, nós confiamos em Ti. Tu, Senhor, és a rocha da nossa segurança. A Tua palavra consolida a nossa fé. Por isso eu oro, Pai, intercedo por mim e pela Tua igreja nessa noite, na mesma intercessão que o Senhor Jesus Cristo fez para Pedro naquele dia, que a nossa fé permaneça, Senhor. Que a nossa fé prevaleça em todas as circunstâncias da nossa vida, Pai. Que nós possamos nos firmar nessa fé, na confiança absoluta de que a nossa vida está nas Tuas mãos, em que o Senhor cuida de cada um de nós, e que nós não passaremos por provações maiores do que possamos suportar. Que em todo momento os Teus olhos permanecem sobre nós, mesmo quando não temos respostas às nossas orações. A nossa fé prevalece, mesmo quando não vemos o Teu agir, porque nós cremos que o Senhor é o Deus que age também no silêncio. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa cada irmão, cada irmã, abençoa o jovem, a criança, o ancião, abençoa os irmãos que estão enfrentando enfermidades, abençoa os irmãos que estão passando por alguma crise emocional, existencial. Abençoa e fortalece com o Teu poder, com o poder da presença do Teu Espírito Santo, porque nós precisamos, ó Deus, desse fortalecimento. Renova a nossa fé, renova o nosso ânimo, renova em nós a alegria da Tua salvação, que possamos sempre olhar para a garantia da nossa salvação em Cristo Jesus, e que isso alegre o nosso coração em todos os momentos. Ah, Pai, essa é a nossa oração nessa noite. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Amém.